Nesse tempo de chuvas constantes na cidade é quando alguns serviços importantes são afetados, como o fornecimento de energia e água. Para saber quais os direitos do consumidor quando isso acontece, a TV O Dia conversou com o presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB no Piauí, Francisco Lucier Viana Filho. É recomendável que o consumidor se cerque de todas as provas documentais necessárias para comprovar o dano que houve em decorrência da suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor ele assegura que este fornecimento de serviço público de natureza essencial seja fornecido de forma ininterrupta, contínua, com qualidade e segurança. Então, se houver algum dano ao equipamento ou aparelho elétrico do consumidor, é recomendável que o mesmo entre em contato e no prazo de até 90 dias junto à Eletrobras, através do número do call center que encontra-se disponível, ou até mesmo dirija-se pessoalmente a alguma de suas agências, portando diversos documentos, dentre os quais documentos pessoais, o número da sua unidade consumidora, através do extrato de sua fatura de energia elétrica, documentos que comprovem a propriedade daquele produto, não sendo necessariamente a nota fiscal, também contrato de locação, caso o consumidor não seja o real proprietário do imóvel, dentre outros, de tal forma que ele possa identificar a data, o horário e o local em que houve aquela suspensão de energia elétrica. E mais, principalmente as identificações, as principais características do aparelho elétrico que foi danificado, como marca, modelo, para que a empresa possa ressarcir o consumidor. Outros tempos, os consumidores encontravam bastantes dificuldades nesse tipo de procedimento, mas a ANEEL, a Agência Nacional que regula o setor da energia elétrica, editou uma resolução prevendo todos os procedimentos que devem ser seguidos não só pelo consumidor, mas principalmente pela Eletrobras. E nesse sentido, observa-se que todas essas problemáticas dos danos aos aparelhos elétricos têm sido seguidos à risca pela Eletrobras e os consumidores, em grande parte, têm sido restituídos pelos danos que têm sido sofridos a seus aparelhos elétricos. Quando não, recomenda-se que os consumidores interponham recursos à Agência Nacional de Energia Elétrica ou até mesmo à agência estadual. E ainda assim, sendo mantida a negativa, eles ainda têm um outro braço que pode lhes ajudar, que é o Poder Judiciário, a Justiça, que poderá obrigar a Eletrobras a ressarcir o consumidor diante desses danos aos aparelhos elétricos. Claro que com essa prova documental que o consumidor deverá apresentar para que o magistrado possa se basear e realizar essa condenação. Alguns consumidores não têm em mente o direito de serem restituídos ou de terem valores abatidos em suas respectivas contas de água e energia diante da falta de fornecimento contínuo destes serviços. E em razão disso é que a OAB, através da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores, recomenda que fiquem atentos e anotem, se possível, todas as ocasiões em que houver essas interrupções, especialmente o lapso ou o tempo em que eles passarem sem usufruir desses serviços, para que possam constatar ao final do mês, em suas respectivas faturas, se a empresa responsável, ou seja, a GESPES ou a Eletrobras, lançou todo aquele tempo que ele passou sem o fornecimento de serviço. Caso não tenha lançado, que o consumidor contacte imediatamente essas empresas, a fim de que elas lancem esses referidos descontos e possam ter seus direitos respeitados. A falta d'água também é entendida como um produto indispensável à vida humana, então um serviço público de natureza essencial. Seja qual for a situação em que ocorrer a interrupção do fornecimento de água, o consumidor tem direito ao restabelecimento deste serviço de forma imediata.
e caso este serviço não seja restabelecido imediatamente, o consumidor poderá requerer a reparação por todo e qualquer dano que vier a ter em decorrência desse ausência de serviço. Por exemplo, algumas empresas que forneçam ou dependam da utilização de água para fornecimento de serviço aos seus clientes, pessoas físicas que usufruam da água para manutenção de suas residências, jardins, dentre outros utensílios necessários, poderá, sem dúvidas, requerer essa reparação, sem falar na reparação por algum dano moral que estes consumidores venham ter em decorrência da suspensão da água. Os consumidores, seja qual for a natureza do dano que ele vier a sofrer, poderá recorrer à justiça quando houver, por exemplo, um dano ou uma queima de um aparelho eletrônico, quando houver interrupções no fornecimento de suas energias elétricas e de fornecimento de água, interrupções essas que gerem, por exemplo, a inviabilidade do exercício da sua atividade comercial na empresa e também que gerem danos na esfera moral destes consumidores. O consumidor ele poderá recorrer primeiramente à via administrativa, ou seja, procurando estas agências que regulam ou que fornecem esses serviços, seja a Eletrobras ou a Gespisa. Caso ainda assim tenham mantido as decisões desfavoráveis aos consumidores, poderá recorrer aos órgãos de proteção do consumidor, que no estado do Piauí se fazem presente através do PROCON e também através da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB Seccional Piauí, que se coloca à disposição para esclarecer todos esses direitos dos consumidores. Os consumidores, eles, diante dessas constantes quedas de energia, recomenda-se que os aparelhos eletrônicos, quando não estejam sendo utilizados e possam permanecer desligados, eles assim o façam com vistas a impossibilitar que, diante da oscilação de energia, eles venham a ter algum dano e também busquem sempre manter toda a prova documental diante da ocorrência do dano para que sejam ressarcidos através de filmagens, através de fotos que comprovar realmente a suspensão da energia, da água que causou estes danos aos mesmos.